Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 1. Aquela era a quarta cidade do interior da Bahia que ele atacava, sempre escolhendo as pequenas vilas nos arredores de cidades maiores ou menores. A Bahia, um município nas proximidades da Chapada Diamantina, vivia dias sombrios e o medo se espalhava entre os moradores. As noites já não eram seguras. Muitos acreditavam que uma fera selvagem estava solta, dilacerando suas vítimas, enquanto outros, como a polícia, achavam que estavam lidando com um assassino em série, um maníaco com sede de sangue. Ele era incrivelmente astuto. Não havia sinais de que as vítimas tivessem sido arrastadas ou levadas para outro lugar, e tampouco indícios de luta. Era como se desaparecessem sem resistência. Cassie Lopes, que vinha caçando aquele lobisomem havia 3 longos anos, refletia sobre esse detalhe peculiar. Mas como isso é possível, Cassie? Murmurou, perdido em seus pensamentos, encarando as anotações espalhadas sobre a mesa à luz fraca de um abajur. Ela já havia enfrentado diversas criaturas em sua carreira, mas esse era diferente. Havia algo hipnótico e perturbador na maneira como ele atacava. Algo que até ela, uma caçadora experiente, não conseguia explicar completamente. As vítimas pareciam seguir o lobisomem de livre e espontânea vontade, sem resistência. Essa ideia a assombrava. Como ele as atraía? Será que o monstro tinha algo mais que apenas garras e dentes afiados? Talvez algum tipo de charme ou uma capacidade sobrenatural de manipular a mente de suas presas. Esse pensamento a fascinava. Embora soubesse o quanto era perigoso se deixar levar por qualquer sentimento que não fosse foco. Aquele lobisomem não era apenas mais uma criatura a ser abatida. Ele era sagaz, sempre um passo à frente. E Cassie começava a perceber que, se não fosse uma caçadora tão habilidosa, já teria sido manipulada a acreditar como a polícia, que estava lidando com um simples psicopata humano. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante, tentando acalmar a mente. Sabia que estava se aproximando dele. A cada cidade que ele atacava, a cada rastro quase imperceptível que deixava, ela se sentia mais próxima de decifrar seu padrão. E quando o encontrasse, seria a última vez que ele caçaria nas noites escuras do interior da Bahia. As vítimas sempre eram encontradas desmembradas de maneira brutal, mas o que realmente fez Cassie suspeitar que estava lidando com algo além de um simples assassino foi o estado dos corpos. Ocos, todos sem os órgãos internos, com partes das entranhas devoradas, e os membros não pareciam ter sido cortados com qualquer tipo de arma. Eram arrancados, como se uma força colossal os tivesse separado do corpo. A polícia, por sua vez, seguia uma linha de investigação focada em roubo de órgãos. Mas sem pistas concretas, acabaram arquivando o caso como inconclusivo. Era o típico padrão em crimes envolvendo áreas rurais e vilas de baixa renda. Tudo era tratado como mais um mistério insolúvel. No entanto, Cassie sabia que ele era metódico. O modus operandi permanecia constante em cada localidade que atacava. Pequenas vilas ou bairros periféricos. Sempre mulheres na casa dos 30. Essa consistência a mantinha alerta, mas também frustrada.
pois apesar de seguir de perto seus rastros, ele parecia sempre estar à frente. Ela suspirou, sentindo o peso da caçada e a pressão constante que carregava. Massageou as têmporas na tentativa de aliviar a dor de cabeça que a perseguia há horas. Sentindo o próprio cheiro de suor impregnado no corpo, levantou-se decidida a tomar um banho, enquanto falava consigo mesma. Você tá cheirando que nem um peão depois da lida, mulher. Despiu-se lentamente, sentindo a tensão se dissolver ao escutar o som da água quente batendo no piso do banheiro. Ao entrar no chuveiro, deixou a água escorrer pelo corpo, levando a sujeira e, por um momento também, os pensamentos que a atormentavam. Ali, sozinha no vapor do banheiro, ela permitiu-se sentir a vulnerabilidade que raramente demonstrava. Sabia que com aquela criatura não podia se permitir falhas. Cassie Lopes, uma mulher na casa dos 40 anos, de estatura baixa e pele negra, ostentava dreads longos e bem cuidados, que desciam até os ombros, escondendo cicatrizes profundas, tanto em sua alma quanto em seu corpo. Seus olhos castanhos claros refletiam a vida de luta, determinação e dor. Seu corpo era marcado pelos confrontos que travou ao longo dos anos contra criaturas das trevas, mas nenhuma cicatriz era tão profunda quanto as que carregava nas costas. 3 arranhões que iam do ombro à cintura, lembranças vívidas de uma batalha que quase lhe custou a vida. Essas cicatrizes começavam no topo de sua cabeça, onde o couro cabeludo nunca mais permitiu que o cabelo crescesse. Os dreads eram uma forma de esconder essas feridas, não por vergonha, mas para evitar que o mundo visse a dor que ela preferia manter em silêncio. Enquanto a água quente deslizava pelo seu corpo, as lembranças, como de costume, vieram sem aviso. Cassie revivia aquele dia fatídico com uma clareza dolorosa, como se o tempo não tivesse passado. Seus punhos se fechavam com força, enquanto flashes de sua infância a invadiam. O som de gritos, o cheiro de sangue fresco no ar, a visão dos corpos dilacerados de seus pais pelas garras de um lobisomem. Ela tentou reprimir as lágrimas, mas não havia como parar o que já estava enraizado em seu ser. Maldito seja, murmurou entre dentes, o ódio queimando em seu peito enquanto suas mãos cerradas atingiam o azulejo frio do banheiro. As lágrimas que desciam pelo seu rosto não eram apenas de tristeza, mas de uma fúria profunda que nunca a deixara. Aquele dia que a marcou para sempre, a havia transformado de uma garota cheia de sonhos em uma caçadora de monstros, movida pelo desejo de vingança. O lobisomem que destruíra sua família não era um desconhecido. Era alguém de confiança, um amigo íntimo da família, aquele que partilhava suas refeições e celebrava junto com eles. Seu próprio padrinho, um homem que ela amava e respeitava. Era a besta que havia desmembrado seus pais e quase a matado. A traição doía tanto quanto as feridas físicas. Antes de perder a consciência naquele dia, Cassie testemunhara um horror supremo. A visão de seus pais sendo devorados, o sangue jorrando enquanto a criatura se banqueteava em suas entranhas. Essa memória era uma prisão, uma que ela revivia todas as noites, nos momentos de silêncio, e que a mantinha alerta em sua missão. Cassie não caçava apenas por justiça, mas por vingança pessoal. Cada lobisomem que caía sob sua lâmina, ou sob a mira de sua calibre 12, era mais um passo para enterrar o passado sombrio. Embora soubesse que o verdadeiro monstro, aquele que ela mais desejava caçar, ainda estava solta. Enquanto a água continuava a cair, misturando-se com suas lágrimas, Cassie se prometeu mais uma vez. Ela iria encontrá-lo. Cassie passou meses no hospital após o ataque, seu corpo recuperando-se das cicatrizes, mas sua alma afundada em uma dor quase insuportável.
Quando finalmente teve alta, a realidade de sua situação era inegável. Aos 17 anos estava completamente sozinha no mundo. Ao voltar para casa, onde crescera, sentia um vazio devastador. Os vizinhos, em um gesto de solidariedade, haviam limpado o local, mas as lembranças permaneciam. Cada cômodo parecia pulsar com ecos de seus pais, suas risadas, suas vozes e a sala. Ali era o lugar onde eles deram o último suspiro, devorados por uma criatura que ela jamais esqueceria. Cassie se isolou por dias e meses. Ela não conseguia sair de casa. Vizinhos preocupados a visitavam regularmente, levando comida e tentando convencê-la a falar, a reagir. Temia que ela cometesse alguma besteira e, dia após dia, suas preocupações aumentavam. Alzira, a vizinha mais próxima, era quem mais insistia, batendo a porta diariamente e oferecendo-lhe companhia, comida e palavras de conforto. Então, naquela tarde, o que todos temiam, ela finalmente tentou fazer. Assim que Alzira saiu, depois de mais uma tentativa fracassada de fazê-la comer ou conversar, Cassie tomou uma decisão silenciosa. Levantou-se mecanicamente e saiu pelos fundos da casa, em direção à mata densa. Caminhava sem destino, enquanto as lembranças assaltavam sua mente com uma clareza brutal. As imagens de seus pais sendo destroçados, seus gritos de horror, o sangue espalhado por toda parte. Lágrimas encheram seus olhos e ela correu. Correu sem parar, sem olhar para trás, sentindo o vento bater contra o rosto como se o frio do ar pudesse secar as lágrimas que teimavam em cair. Cassie correu pelas serras de Mucugê, na Bahia, até seus pulmões arderem e suas pernas começarem a ceder. Finalmente parou em uma pedra que dava para um desfiladeiro profundo, um abismo vertiginoso que parecia chamar por ela. O cenário era imponente, mas para Cassie era o fim que tanto desejava. Ali, diante da vastidão daquele precipício, ela sentiu que poderia silenciar de vez a dor que a consumia. Ofegante, ela olhou para o abismo por longas horas, seus pensamentos cada vez mais obscuros. Ela apertou os punhos com força, tomando a decisão. Será aqui, pensou. Um salto e tudo terminaria. Com um último suspiro pesado, deu o primeiro passo, mas antes que pudesse se lançar ao vazio, sentiu uma mão firme segurar seu braço com força, puxando-a para trás. O movimento abrupto a fez escorregar, e por um momento ela quase perdeu o equilíbrio, sentindo o coração disparar quando seus pés vacilaram perto da beirada. Ficou louca, menina? A voz grave e rouca soou atrás dela. Isso não vai trazer seus pais de volta, nem vai vingar quem fez isso. Cassie olhou para o homem que a puxara de volta. Era um senhor de pele queimada pelo sol, com marcas profundas de uma vida no campo, e olhos cansados, mas cheios de uma sabedoria bruta. Você ficou viva por algum motivo. Não jogue essa oportunidade fora. Ele disse, segurando-a firme, mas com uma gentileza que a desarmou. Cassie ainda respirava com dificuldade, o coração acelerado, a mente confusa. As palavras dele perfuravam sua dor, trazendo uma verdade que ela relutava em aceitar. Tremendo, ela se afastou da beirada, ainda em choque. Aquele senhor, cuja presença parecia tão sólida quanto a rocha sob seus pés, era sua âncora naquele momento de desespero. Eu perdi tudo, sussurrou, quase inaudível. O homem assentiu sem dizer mais nada por alguns instantes. Ele sabia que nenhuma palavra mudaria o que ela havia perdido, mas podia oferecer algo diferente, uma chance de lutar, de transformar aquela dor em força. Cassie sentiu os arranhões em sua pele, mas eles eram meros incômodos comparados à dor avassaladora
de não poder concretizar o que acreditava ser sua única saída. O homem que a salvara de cair no desfiladeiro a ajudou a se levantar, os dedos calejados ainda firmes em seu braço. Ele olhou nos olhos dela, mas não disse mais nada. Apenas retirou seu casaco desgastado pelo tempo e o vestiu sobre seus ombros, um gesto silencioso de proteção. Cassie, esgotada tanto física quanto emocionalmente, simplesmente seguiu em silêncio. O homem se chamava Araújo, e ele a conduziu até sua modesta casa, uma cabana de madeira na beira da mata, onde morava com sua esposa Norma. Norma era uma mulher de sorriso amável, com os traços suaves de quem já havia enfrentado suas próprias batalhas na vida, mas ainda mantinha um brilho nos olhos. Ela estava na casa dos 30 anos, e ao ver Cassie entrar envolta no casaco de seu marido e com os olhos perdidos no vazio, soube imediatamente que aquela jovem carregava uma dor profunda. Norma acolheu de braços abertos, sem perguntas, apenas oferecendo cuidado e comida quente. Nos dias que se seguiram, Cassie continuou a viver em silêncio quase impenetrável. As palavras pareciam não fazer sentido para ela, como se qualquer conversa fosse pequena demais para o buraco que havia em sua alma. Mas Norma e Araújo não pressionavam. Cuidavam dela como se fosse uma filha perdida, alimentando-a e oferecendo companhia. Norma a penteava todas as manhãs com cuidado, e embora Cassie não se importasse muito com a aparência, havia algo reconfortante na gentileza silenciosa de Norma. O carinho daquele casal era uma âncora que aos poucos a mantinha firme no mundo. Araújo, porém, tinha mais a oferecer do que apenas acolhimento. Ele conhecia bem a dor de Cassie. Muitos anos antes havia perdido um irmão para uma criatura semelhante àquela que dizimara a família dela. Sabia que o caminho que Cassie estava trilhando era de vingança, e embora fosse uma estrada perigosa, ele não pretendia dissuadi-la. Ao contrário, decidiu treiná-la. "Você quer vingança", disse ele certa noite enquanto cortava lenha ao lado da cabana. "E eu não vou te impedir, mas se for fazer isso, tem que fazer direito." Por 2 anos, Araújo ensinou a Cassie tudo o que sabia sobre a caça dessas criaturas. Ele não era um caçador comum, era um caçador de feras. Sabia como rastrear lobisomens, como reconhecer seus sinais, como identificar aqueles que já estavam infectados pela maldição, mas que ainda pareciam humanos. Ele lhe ensinou que nem todos os lobisomens eram completamente conscientes de sua transformação, e que alguns até lutavam contra o que se tornavam. "Nem todos escolhem ser feras", disse ele um dia enquanto mostrava a Cassie como afiar uma lâmina de prata. "Mas isso não importa. Eles vão matar, e você precisa estar pronta para matá-los primeiro." Cassie mergulhou de cabeça no treinamento. Era meticulosa, atenta, e a dor de sua perda a impulsionava. Araújo ensinou como manejar armas, como preparar armadilhas e, o mais importante, como manter a calma em momentos de terror absoluto. Muitas noites ele a levava para a mata, onde ensinava a seguir rastros quase invisíveis, a ouvir o menor som de passos na folhagem. Cassie nunca mais voltou a sorrir como antes, mas algo dentro dela começou a endurecer e se fortalecer. A menina que tentara tirar a própria vida naquele desfiladeiro foi lentamente se transformando em uma mulher fria e determinada. Norma observava tudo isso com olhos preocupados, mas sabia que o caminho de Cassie já estava traçado muito antes de ela chegar àquela casa. Havia uma determinação sombria naquela jovem, algo que nenhuma gentileza ou amor poderia mudar. E de certa forma, Norma sabia que Cassie precisava disso para sobreviver ao que vinha pela frente. O tempo passou
E com o passar dos meses, Cassie começou a se comunicar novamente. Mas suas palavras eram poucas, suas conversas diretas e objetivas. Não havia espaço para trivialidades na vida dela agora. Tudo o que importava era caçar. Araújo lhe dera as ferramentas e ela estava pronta para usá-las. Aos poucos, ela deixava a menina quebrada para trás, e no lugar surgia uma caçadora. A vingança era o fogo que mantinha sua alma em movimento, e agora, armada com o conhecimento de Araújo, ela sabia que estava pronta para enfrentar qualquer fera que cruzasse seu caminho. Cassie absorvia cada ensinamento de seu mentor como se sua sobrevivência dependesse de cada palavra, de cada lição. Durante o ano que viveu com seu Araújo, ela aprendeu a rastrear, a lutar e a entender o comportamento das feras que habitavam seu pesadelo. Com o tempo, as cicatrizes em seu corpo deixaram de ser meros lembretes de sua tragédia e se tornaram marcas de resiliência, símbolos de que ela sobrevivera. Sua determinação em se vingar crescia a cada treino, a cada dia que passava. Mas mesmo com toda a força física e mental que havia desenvolvido, havia uma parte dentro dela que permanecia ferida e cheia de medo. Medo do encontro inevitável com seu padrinho, a criatura que destruíra sua vida. Quando seu mentor, um homem de poucas palavras, finalmente julgou que ela estava pronta, ele olhou para a jovem mulher com olhos atentos e disse, com uma voz mais grave do que o normal: "Seu padrinho voltou à cidade. Foi procurar você na sua antiga casa." Cassie congelou. Aquelas palavras atingiram seu peito como um golpe certeiro. Todo o treinamento, todo o ódio e a preparação que acumulava por tanto tempo não a livraram do medo primal que aquela notícia despertava. Seus olhos castanhos claros se fixaram no chão e sua respiração ficou pesada, como se a atmosfera ao seu redor tivesse subitamente ficado mais densa. "Como o senhor sabe disso?" ela perguntou, tentando esconder o tremor em sua voz, mas sem muito sucesso. "Esqueceu que sempre vou à cidade vender minhas verduras?" Ele respondeu calmamente, sem tirar os olhos dela. "Eu sempre converso com um ou outro vizinho seu. Eles acham que você fugiu, outros acham que você fez besteira. Um deles me contou sobre seu padrinho quando eu perguntei sobre você, fingindo desinteresse." Cassie sentiu um nó se formar em sua garganta. A simples menção de sua antiga vida a fazia lembrar dos rostos de seus pais, dos sorrisos que nunca mais veria e da dor que ainda ardia em seu peito. Ela não pensava em sua antiga casa há meses. Seus vizinhos, Alzira, todos aqueles que tentaram ajudá-la, agora faziam parte de um passado do qual ela se distanciava. Mas aquela notícia trouxe tudo de volta com uma força devastadora. "Acha que ele sabe onde estou?" ela perguntou, a preocupação se infiltrando em sua voz quase como um sussurro. O velho observou o rosto de Cassie com uma expressão séria, seus olhos refletindo a sabedoria de quem já viu muito mais do que gostaria. "Não, minha filha, ele não sabe." Ele deu uma pausa, a tensão pairando no ar antes de continuar com uma voz baixa, mas firme. "Mas eu sei onde ele está." Cassie levantou os olhos encarando o homem que se tornara sua âncora em meio ao caos. Suas palavras soaram como um chamado inevitável. Seu corpo, que antes estava tenso, se endireitou lentamente e ela respirou fundo, tentando se preparar mentalmente para o que estava por vir. "Espero que esteja pronta, porque vamos caçar esse miserável." Aquelas palavras, embora carregadas de propósito, ecoaram dentro de Cassie como um peso assustador. O ódio que ela sentiu por seu padrinho, a besta que arruinou sua vida, se misturava ao medo. Ela sabia que esse momento chegaria. Treinara preparando sua mente e corpo para esse confronto, mas agora, diante da realidade, sentia a magnitude daquilo.
Seria ela capaz de enfrentá-lo? Cassie cerrou os punhos e respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna. Seu mentor olhava para ela sem pressa, como quem sabia que esse momento era tão importante quanto qualquer batalha. "Estou pronta", ela disse, sua voz firme, mas o coração ainda acelerado. O velho assentiu com um olhar que parecia aprovar sua coragem, mas também reconheceu o peso do desafio que viria.